Nesta aula, nós vamos falar um pouco sobre números e sobre operadores na linguagem JavaScript. Então, o objetivo dessa aula é fornecer familiaridade com os conceitos básicos, de aritmética em JavaScript. Nós vamos discutir, então, como que nós utilizamos operadores e também vamos discutir algumas funcionalidades características para manipulação de números. Afinal de contas, todo mundo ama matemática, Então, conforme já visto, JavaScript utiliza apenas um tipo de dados para números, tanto números inteiros quanto números decimais, que é o tipo number. Existe um segundo tipo, para falar a verdade, é chamado Big Int, mas esse tipo aqui é usado para aqueles valores numéricos realmente muito grandes, que precisam de uma precisão maior que 64 bits. Para esses valores, vocês têm o tipo Big Int. Aqui é parecido com Java também. Caso você queira um número muito grande, no caso aqui eu queria comparar com inteiro, tá? Não com double, desculpa. Eu queria, não com ponto flutuante. O Big Int para valores inteiros muito grandes, maior que a precisão que você precisa naturalmente na linguagem. Em Java você tem também, só que lá chama Big Integer, Aí você tem lá o tipo integer, tanto primitivo como objeto, como você tem também o Big Integer para números que que sejam maiores, com valores maiores do que isso. Mesma coisa aqui em JavaScript, só que em vez de ser chamado Big Integer, é chamado Big Int. Eu trouxe até aqui para vocês o link que mostra justamente uma página dentro do Mozilla Developer Network com mais detalhes de como que você pode trabalhar com Big Int. Você pode colocar no construtor ou você pode usar esse código aqui no final para indicar que aquele número realmente é um número muito grande. No caso aqui, é um Big Int. É um número que é maior do que o número inteiro definido para a linguagem. Então, mais uma vez aqui, se vocês quiserem ir acompanhando, no meu caso, esse print screen aqui é do Developer Tools do Safari, mas vocês podem usar o Developer Tool que vocês preferirem, seja do Chrome, seja do Firefox, ou seja, do navegador web que vocês quiserem, e se vocês quiserem aqui também acompanhar junto com a gravação. Como no slide pode ficar pequena a fonte, eu estou tentando replicá-la um pouco maior aqui à direita sempre, para que vocês possam ir definindo enquanto eu vou explicando e vocês possam ir digitando junto comigo. Tá, então aqui a primeira instrução que eu estou passando, eu defini uma variável myInt, meu inteiro, e coloquei o valor 5. Lembrando que ela é inteira porque eu atribuí um valor literal numérico para essa variável. Não foi envolvido por aspas. Eu posso atribuir um valor decimal, 6,667. Joguei para uma variável que eu dei o nome de myFloat. Quando eu mando exibir o conteúdo de myInt na linha 3, exibe o valor 5 que eu acabei de atribuir a essa variável, e quando eu digito myFloat, aparece o valor 6,67, 6,667, conforme vocês podem ver. Eu tenho um operador chamado typeOf, que permite eu descobrir qual que é o tipo da minha variável, também conforme nós já descobrimos. Quando eu dou typeof na primeira variável, retorna o valor number. E repare, quando eu dou typeof também uma variável do tipo que o valor literal é um tipo decimal, não inteiro, também retorna number, mostrando que number é um tipo guarda-chuva para tipos numéricos em JavaScript. Então, o objeto number é uma instância que representa todos os números padrões que a gente usa em JavaScript. E por ser um objeto, como você já sabe a orientação a objetos, vocês podem chamar propriedades e métodos em cima desse objeto usando o operador dot, operador ponto. Você dá o nome do seu objeto, ponto, é aquela propriedade ou aquele método que você quer acessar. E você tem vários desses dentro da API, vou apenas mostrar alguns para vocês. Se vocês quiserem, por exemplo, arredondar um número decimal para um número determinado de casas decimais, você pode usar o método toFixed da classe number, do objeto number. Então, vamos lá. Na linha 1 aqui, nós definimos um valor decimal com várias casas decimais. Conforme vocês veem, na linha 2 eu exibo esse valor. Como podem ver aqui no console, é exibido no valor. E esse valor aqui é um number.
porque o tipo é definido dinamicamente conforme a gente vem discutindo. Se ele é um number, eu posso chamar um método toFixed em cima desse number e passando quantas casas decimais que eu quero. Quero 2 casas decimais. Se eu fizer isso, depois eu mandar exibir o meu number, repare que o meu number agora vai ser exibido apenas com 2 casas decimais. Existem diversos outros métodos na API, né? Depois eu sugiro que vocês possam explorar com o autocompletar, tanto do seu editor de texto ou até mesmo do seu console, né? Lembrando que, às vezes, conforme eu já discuti com vocês, às vezes você está capturando dados de um formulário, e mesmo que o dado seja do tipo numérico no formulário, quando você captura esses dados, eles vêm como string. E isso em várias linguagens de programação trabalham dessa forma, né? Você captura aqueles dados, é retornado como string. Aí vem aquela string que encapsula um número. Aí você pode utilizar o construtor desse objeto number para passando essa string contendo o número para que ele transforme em um objeto do tipo number. Dá para demonstrar aqui para vocês também. E bom que eu vou mostrar um outro conceito também, do conceito de string, de que, lembrando que as strings são imutáveis. Lembrando que em string JavaScript é considerado tipo primitivo. Embora eu tenha em tempo de execução um objeto que permite eu utilizar métodos do tipo string, tá? Em algum dos slides, acho que eu coloco, deixo isso bem claro para vocês, a definição que string em JavaScript é tipo primitivo, embora eu tenha um boxing e permita eu chamar métodos a partir disso aí. Lembrando que em Java, não, string em Java é classe, né? É tipo de referência. Mas strings, tanto em JavaScript quanto em Java, são imutáveis. Ou seja, quando você faz, por exemplo, uma concatenação de string, o que você obtém como resultado é uma outra string. Bastando lembrar disso aqui. Para vocês tentarem entender um pouco melhor, repare que na linha 1 eu atribuí o valor numérico 74, mas no formato de string para a variável myNumber. Aí na linha 2 eu peguei 74 e somei 3. Lembrando qual que é a semântica do operador mais. Quando um dos operandos não é string, ele é convertido, entre aspas, para string concatenado. Então aqui vai ficar 74 concatenado com 3, vai ficar 743 string. Se eu digitar o type of my number, vai aparecer aqui, ó, 743 string, type of do tipo string. Só cuidado, que aqui que talvez as pessoas confundem, né? Lembrando que eu acabei de falar para vocês que vocês podem passar um valor numérico do tipo string para o construtor do objeto number. Então, eu estou passando o valor aqui, 743 string, para number. Vou transformar em número, né? E vou somar com 3. Mas cuidado, que quando você fez isso, o que aconteceu? Olha que a minha saída deu 77. Eu queria que vocês pensassem um pouco. Antes. Conseguiram? Então vamos lá. Então lembra que strings são tipos imutáveis, né? É por isso que a gente ganha 77 e não 746. Ou seja, uma vez que eu defini essa string aqui, myNumber, e adicionei o 743, quando eu exibo myNumber, o valor, teoricamente, não é esse. O valor que eu obtenho é outro. Para vocês entenderem, eu fiz um outro slide aqui, para ficar mais fácil. Ah, mas eu quero mudar o valor. Eu quero que seja exibido, na verdade, 746. O que você tem que fazer é, quando você manipula uma string, é atribuir ela para outra variável. Aí essa variável, que quando você manipula uma string, ela retorna a string manipulada com outro objeto, outra variável. Aí você captura essa referência. Aí você consegue. Olha como que é fácil. Basta você... Imagina na linha 1. De novo, é o mesmo exemplo, né? Aqui eu tenho valor 74, string. Né? Concatenei 74 com 3. Então aqui, teoricamente, ficou 743. Só que eu peguei isso aqui e joguei para uma nova variável. New number. Agora eu consegui capturar. New number é uma outra variável. Então, o new number agora é 743. Mas my number continua 74. Embora eu tenha manipulado ela aqui. Porque ela é imutável. Se ela é imutável, uma vez definido o valor 74, eu não consigo mudar. Se eu somo alguma coisa, essa soma ela fica solta, mas eu posso capturar, como eu estou capturando assim. Então aqui eu capturei 743, transformei 743 em número.
e somei com 3, aí dá 746. Então, cuidado, tá, pessoal? Vocês têm que lembrar que string, tanto em JavaScript quanto em Java, são imutáveis. Uma vez que eu defini um valor para ela, você não consegue alterar. Quando você manipula a string, você está criando, na verdade, uma outra string. Aí, se você quer a string manipulada, você tem que capturar essa manipulação através de uma nova variável, conforme eu mostrei para vocês aqui. Tá, vamos falar um pouco de operadores aritméticos, né? Então, é bem tranquilo, porque são os operadores aritméticos que nós conhecemos em qualquer linguagem de programação, né? Adição, subtração, operador módulo, lembrando que é o resto da divisão entre dois números inteiros, né? Muito importante na ciência da computação. E antes do ECMAScript, em 2016, nós usávamos uma função chamada pow para fazer exponenciação. Exponenciação. A partir do ECMAScript 2016, você pode usar também asterisco, asterisco, estrelinha, estrelinha aqui, né? Star, star, né? Para fazer potências, né? Por exemplo, 5 elevado a 2 retorna 25. Quando você tem operadores aritméticos, normalmente você tem os números literais ou as variáveis ao, re- ao redor dos seus operadores aritméticos, né? Esses valores são chamados de operandos. E conforme eu disse para vocês, se vocês olharem muito o código JavaScript, vocês podem ver dessa forma também que você calculando exponenciação, através do método estático pow da classe math, né? Então, no caso aqui, 7 elevado ao cubo. É a mesma coisa você falar 7 estrela, estrela, 3. É 7 elevado ao cubo. Tá, então se vocês estiverem acompanhando comigo, mais uma vez aí, estão com o console aberto, né? Vocês podem treinar, né? No próprio console aqui. 10 mais 7 são 17, 9 vezes 8 são 72, 60 módulo 3, 0. Porque 60 por 3 dá 20, resto 0. Basicamente o módulo pega o resto, remainder, de uma divisão entre números inteiros. Se continuaram aí fazendo, né? Nas linhas 1 e 2, defini duas variáveis, são inteiras porque eu atribuí literais inteiros para ela. Multipliquei a primeira variável por 9, obtive 90. Fiz exponenciação número 1 elevado ao cubo, são 1000. E fiz uma divisão entre dois números inteiros aqui, 50 por 10 são 5. Operadores básicos matemáticos, né? Coloquei só reticências aqui, né? Porque eu estou focando só nessa parte, mas é tudo esse código aqui que nós estamos digitando. É só para vocês lembrarem que nós temos aquela questão de precedência de operadores, igual em outras linguagens de programação, igual na matemática, né? Multiplicação tem precedência sobre adição. Então, primeiro vai ser feita a multiplicação, 10 vezes 6, 30, mais 5 é 35, conforme vocês podem ver. Aqui eu não vou ter precedência, da esquerda para a direita. Número 2, módulo 9. Nossa, qual que é o número 2? 50, né? 50 módulo 9 vai dar 5, né? 5 vezes número 1, que é 10, 50. Então tá aqui também. Aqui é mais uma brincadeira, a questão da precedência, né? A divisão tem precedência, número 1, 10 dividido por 8, 1,25, né? 1,25, número 2, 50, 51,25, 53,25, exatamente. Tá aqui. Operadores básicos de qualquer linguagem de programação para vocês exercitarem, né? Então, aqui apenas lembrando então que nós temos questão de precedência de operador. Se você quiser mudar a precedência, você pode usar utilizando parênteses, conforme qualquer linguagem de programação ou da mesma forma na matemática, né? No meu caso aqui eu estou alterando a precedência. Em vez de no 1 ser dividido por 2, né? Primeiro eu estou fazendo um 1 mais um 2, depois eu faço 8 mais 2, depois que opera a divisão, né? Basicamente é o que eu estou fazendo. Existe toda uma lista completa, né, de operadores JavaScript, bem como ordem de precedência. Eu coloquei o endereço aqui para vocês, do Mozilla Developer Network. Então tem todos os tipos de operadores, né, para vocês poderem estudar, bem como em ordem de precedência, conforme vocês podem ver aqui. Lembrando que multiplicação tem precedência sobre adição e coisas do gênero. Da mesma forma que outras linguagens baseadas em C, né, nós temos operadores de incremento e decremento. Mas só cuidado, se vocês forem testar, né, o incremento e decremento aí no console, né,
Se você colocar o literal incremento e decremento, dá um erro, né? Você tem um erro de sintaxe. Você usa o operador em cima de uma variável. Por exemplo, aqui, eu defini inicialmente a variável número 1 recebendo valor 4. Aí eu posso usar o operador de incremento em cima. Observe que quando eu fiz isso, foi retornado 4, porque primeiro eu exibo o valor, depois é adicionado esse valor, esse número nessa variável, né? Então vamos lá, mais um exemplo aqui, né? Nessa linha 1 eu defini a variável, na linha 2 eu fiz o incremento, e na linha 3 eu exibi esse meu valor aqui. Você pode fazer o navegador trabalhar do lado totalmente oposto, né? Com esse de forma incrementar ou decrementar e depois retornar o valor, né? Para isso, em vez de colocar o operador de incremento ou decremento após a variável, basta colocar precedendo a variável. Então, primeiro incremento, depois exibo. Primeiro decremento, depois exibo. E tem os operadores de atribuição também. Qualquer linguagem também nós vamos ter coisas do tipo. É o sinal de igual. Repare que eu estou atribuindo valor 3 para a variável x, valor 4 para a variável y. E no meu caso aqui, eu estou atribuindo o valor de uma variável para uma outra variável. Valor 4 da variável y para a variável x. X agora passa a conter o valor de y, que é o valor 4. E temos também esses operadores de atribuição com atalho, igual nós temos nas outras linguagens de programação também. X mais igual a 4 é a mesma coisa que x é igual a x mais 4. X dividido igual a 5 é a mesma coisa que x igual a x dividido por 5. Também vocês estão bem acostumados com esses operadores, eu acho que não precisamos perder muito tempo nisso. Outro exemplo aqui, x igual a x vezes 3, né? É o operador de atribuição já com atalho para multiplicação, fazendo a multiplicação e atribuição no mesmo momento. E temos operadores de comparação também. Alguns nós, inclusive, já vimos, lembrando principalmente que nós temos o 3 iguais, que é o estritamente igual, né? Idêntico. E tem o exclamação e 2 iguais, que é o diferente estritamente. Lembrando que estritamente que leva em consideração o tipo da sua variável definido dinamicamente. 5 igual a 2 mais 4, a gente sabe que não é. E 5 é diferente de 2 mais 3. Como os tipos aqui são iguais, isso aqui vai dar falso também, né? Lembrando que, embora nós temos igual e exclamação igual, nós temos também apenas igual, dois iguais, e exclamação igual. Eu não recomendo usar esses dois primeiros, eu recomendo usar os estritos, porque aqui você leva em consideração também o tipo. Quando você coloca o igual, os valores são iguais independente do tipo, apenas se aquele literal for igual. Até essa nota está dizendo, né? As versões estritas, ou seja, as idênticas, né? Os mais rígidos, que é o igual, exclamação igual, normalmente resultam em menos erros. Então a gente recomenda usar eles. Embora vocês vão encontrar código dessa outra forma também. Tá, aqui é só um exemplo básico apenas do operador igual, então, no caso aqui, nem precisam, acredito, digitar, não. É apenas só para vocês olharem. Reparem que tem uma página HTML apenas com um botão e um parágrafo. Uma página HTML. E um código JavaScript associado a essa página que tem uma referência para o botão e para o parágrafo. Lembrando que a minha referência para o botão e parágrafo são constantes, são variáveis. Então, btn é uma variável, que é uma referência para esse botão. E txt é uma outra variável, que é uma referência para esse parágrafo. Lembrando que eu posso adicionar eventos, ouvidores, escutadores, listeners de eventos nos meus botões btn.addEventListener. O que evento que eu estou interessado? Quando alguém clicar no botão, eu quero fazer alguma coisa. O que eu quero fazer? Eu chamo a função updateButton. Então, que essa é a minha função aqui. É só para vocês verem aqui que eu vou usar o estritamente igual. O que eu estou dizendo? Se o rótulo, se o label do meu botão for iniciar a máquina, eu vou mudar o rótulo para parar a máquina. E o meu parágrafo eu vou mudar para a máquina foi iniciada. Então, talvez seja no exemplo aqui seja mais fácil. Se você renderizar
executar esse exemplo, inicialmente vai aparecer assim, um botão com um rótulo, iniciar a máquina, e um parágrafo, a máquina está parada. Uma máquina de estados, né? Quando eu clico no botão, eu mudo a máquina para funcionando e mudo o rótulo para parar. Quando eu clico em parar, eu mudo o rótulo para iniciar e mudo a mensagem que ela está parada. Então, se eu der Start Machine aqui, a máquina está parada. O rótulo vira para Stop Machine e a mensagem, o parágrafo, muda para o estado iniciado. Se eu clicar no botão Stop Machine, cai para que a máquina, o rótulo do botão fica para iniciar a máquina e o parágrafo vira que a máquina está parada. Basicamente, o que eu fiz é o teste estritamente igual, né? Eu testo se o conteúdo do rótulo do meu botão é igual a uma determinada string. Se for igual, eu faço essa operação. Então, não confunda igual, igual, igual com sinal de atribuição igual.